Olá, olá, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, como melhorar inglês praticando writing. Boa noite, boa noite. Vamos chamar a Samantha aqui. Sejam bem-vindos. Então, a nossa live de hoje é como praticar inglês, como melhorar o teu inglês praticando writing. Antes de começar as dicas, eu queria lembrar que semana que vem, a partir de segunda-feira, segunda, terça, quarta e quinta, a gente vai ter o nosso encontro Fale Inglês e Conecte-se ao Mundo. Então vão ser quatro encontros que a gente vai falar sobre, vai dar dicas de inglês, vai ter uma amostra de aula. Então vai ser um evento e no final desse evento a gente vai abrir uma nova turma do curso de inglês. Então, as inscrições, para quem não se inscreveu ainda, as inscrições estão na nossa bio, ali na capa do nosso Instagram. E pode clicar lá no link, ele vai te direcionar direto para o site, tu digita lá o teu e-mail e aí tu já vai estar inscrito. Aí, no dia do evento, antes do mais cedo, vocês vão receber o link por e-mail. Hello, Carmen. Nice to see you too. Cadê? Aqui. Hello, Sam. Seja bem-vinda. Boa noite. Cadê a Sam? Ah! Sam está tomando água num cenário novo. Hello, hello everyone. De novo visual, novo cenário. Olha, tá. Yes, everything is new. Everything is Boa noite, boa noite. Tava falando aqui pro good pessoal evening. sobre o evento da semana que vem. Going to be very, very exciting. Nós vamos conversar um pouco com todo mundo que tem vontade de aprender inglês. Todo mundo que tem aquele sonho de aprender inglês e pode ser que ache que aquilo não é mais para não é mais para mim, já não sou mais criança, já não sou mais adolescente. Nós vamos mostrar para vocês que isso não é verdade, que você consegue sim. E vamos mostrar como você vai conseguir fazer isso. Mas é muito importante que você se inscreva, porque como você precisa do link para acessar, ele é gratuito, não vai pagar nada, em nenhum momento vai pagar nada, mas precisa do link para participar, então é importante que você se inscreva. Isso aí. Alguém está com sede, é verdade. Yes, very thirsty. É que eu acabei de terminar uma aula, então a gente fala, eu fiquei muito thirsty. Então, nosso tema de hoje eu já deixei ali no título da live, é como melhorar o inglês praticando writing. Yes, very important. Porque, na verdade, assim, a gente falou semana passada sobre o reading, né? Que demos várias dicas de como praticar o reading. Mas o writing parece assim que vai vir naturalmente, ou eu não preciso praticar, mas precisa sim. É importante praticar, lembrando sempre que são 4 habilidades distintas e você precisa praticar as 4. Se você não praticar as 4, aí aquela que você não praticar vai ficar prejudicado. Então, é bem importante que você pratique as 4. Isso aí. Então, a primeira dica que a gente daria é comece aos poucos, né? Então, comece escrevendo aos poucos, mesmo que sejam palavras soltas, que seja um pouquinho, que tu não consiga fazer ainda uma frase inteira quando tu começar, né? O importante é dar o primeiro passo, o importante é começar e tu vai ver que aos poucos também tu vai evoluindo nisso, né? Então, não tem problema começar com passinhos pequenininhos. Não precisa escrever um livro na primeira vez que tu for escrever em inglês. Isso, é importante lembrar esse começar aos poucos. Isso parece meio óbvio. Começar aos poucos, óbvio que eu vou começar aos poucos. Não, mas o que eu quero dizer com isso?
Não espere até você... agora sim eu consigo formar frases, eu vou poder escrever. Não espere até esse momento. Você já tá, se você está fazendo está estudando, está fazendo aulas, todas as palavras que você está aprendendo, já vai anotando elas. É uma forma de praticar o writing, mesmo que seja as palavrinhas soltas. Se eu só consigo fazer frases de 2 ou 3 palavras, eu vou escrever as frases de 2 ou 3 palavras, não tem problema. Isso vai melhorando de acordo com o tempo, mas é importante passar por esse processo. É importante entender que esse processo, tu vai passar por ele, não importa o teu nível de inglês. Se tu ficar só praticando o speaking e o listening, e não praticar o writing desde o início, quando tu for, mesmo que fale super bem, quando tu for praticar o writing, tu vai passar pelo processo de montagem de frases, de errar, acertar, porque é um processo natural, ele é necessário. Então, começa pequenininho, não tenha receio. Não é porque você não sabe montar frases ainda que não dá para praticar o writing. Exatamente. Importante, uma tecla que a gente sempre bate aqui, né, além de dar sempre um passinho em direção ao que tu quer, é praticar todos os dias. Escreve um pouquinho que seja, não importa, não precisa ser um mega texto, né? Mas praticar todos os dias. Porque teve uma live aqui que a gente comentou que a gente esquece 80% do que aprende, né, nas primeiras 24 horas. Então, para tu não perder aquilo que tu já aprendeu, né? Então, tu escreveu algumas palavras, conseguiu evoluir um pouquinho, no outro dia escreve de novo, né? Não perde o hábito, é um tempinho pequeno do teu dia e vai trazer um benefício legal a longo prazo, né? Exato, muito bom. Very good. Próxima dica, então, seria escreva diariamente. Ela vai junto com os... Comece aos poucos, né? Então, escreva diariamente. Então, assim como tu falou, que a gente esquece muita coisa, é importante todo dia eu separar um momento para escrever alguma coisa. Se eu não consigo sentar para escrever muita coisa, que sejam algumas palavras, 4, 5 palavrinhas, ou 1 ou 2 frases, ou escrever um pouquinho num caderno, qualquer coisa que você escrever naquele dia. Não tem como escrever, digita, tá numa fila, digita algumas coisas no seu celular. Então, faça essa prática diariamente, porque quando você começa a criar essa constância, essa frequência, acaba virando um hábito. Com certeza. Travou. Outra dica legal. Eu travei? Travou um pouquinho. Outra dica legal que também tu pode usar, isso que a Samantha falou de fazer em qualquer lugar, é tu ler bastante, porque tu vai te familiarizando com as palavras, tu vai te familiarizando com a escrita delas, com a posição na frase, com onde tem que colocar, né? E aí fica mais fácil, porque a gente já disse outras vezes que o inglês, as palavras em inglês e o som, principalmente, são coisas aprendidas, né? Tu tem que ir repetindo aquilo e assimilando. E aí tu tá, por exemplo, tu tá numa situação, sei lá, tá no banco, na fila do banco, tu pode pensar em palavras que sejam daquele ambiente, por exemplo, que são coisas que tu vai ter aplicação prática, né? Ou supermercado, enfim. Exatamente. Eu tinha um professor de faculdade que ele dizia que, ao ler o trabalho dos alunos, ele sabia quem tinha o hábito da leitura e quem não tinha. Porque o vocabulário de uma pessoa que lê, ele é muito mais sofisticado, muito mais diversificado, com poucos erros de concordância, a estrutura da frase, porque a leitura, ela ajuda muito na escrita. Porque é o input que você tem que ajuda na hora de fazer o output, que seria, então, o writing, né? Isso é bem importante. Very good. Exato. Você pode também, uma boa prática, copiar textos, tá? Então, assim, você pode... Um tipo de texto que você pode copiar é uma notícia, por exemplo. É uma coisa mais curta, então não precisa ser, pode ser o trecho de um livro, pode ser uma história curta, pode ser a letra de uma música que você gosta, qualquer coisa. Mas notícia é uma coisa interessante de copiar, porque, como eu falei, geralmente ela é mais curta. E às vezes, dependendo da notícia, você já está até familiarizado com o que está sendo dito ali,
facilita. Então, a cópia de textos, ela ajuda, principalmente na escrita em inglês, porque a escrita no inglês, ela não é foneticamente de acordo com o alfabeto. Então, quando você precisa praticar a escrita, praticar a ortografia, praticar o spelling das palavras, né, de como se soletra as palavras, para poder adquirir aquele vocabulário novo. Então, cópia de texto é uma boa dica de se fazer também. Com certeza. Outra boa dica é usar a tecnologia, né? A gente fala bastante sobre a tecnologia por aqui. Então, assim, se tu precisa, não está conseguindo saber o que é uma palavra, tem vários tradutores para pesquisar, tu pode usar também para aprender novas palavras, para pesquisar termos, coisas, assuntos que tu tenha interesse. Então, usar a tecnologia a nosso favor, nesse caso, é muito legal, porque tu pode sair da tua bolha ali, né, digamos. Então, tu tá acostumada a ler sempre sobre algum assunto, agora tu quer saber mais sobre jardinagem, vai pesquisar alguns termos, até para tu poder achar reportagens, achar outras coisas que sejam pertinentes àquele assunto. Isso. E não só isso. Hoje em dia nós temos à nossa disposição o que a gente quiser. Então, nós temos, desculpa, diversos dicionários online que podem ser usados. Nós temos o Google Tradutor. Claro que o Google Tradutor ele é um auxílio. Eu não recomendo ninguém a confiar 100% naquilo que vai sair dali, porque nem sempre é exatamente o que você quer dizer, mas é um auxílio. Principalmente para frases, né? Para frases completas, ele é um pouquinho mais seguro, digamos assim. Palavras soltas é complicado, tá? Mas para frase completa, daí já fica um pouquinho mais fiel à tradução. Mas ali também você consegue botar o negocinho da pronúncia, para você ver como é que pronuncia aquela palavra. Você pode procurar, quando o seu nível de inglês é um pouquinho mais avançado não diria, mas pode ser nível intermediário, assim. Você já pode começar a procurar, ao invés de procurar a tradução da palavra, procura a definição daquela palavra em inglês. Então, por exemplo, eu quero saber o que é paper. Então, eu vou lá e vou num dicionário inglês. Eu vou procurar a definição de paper. Aí eu vou ler a definição e vou ver se eu entendo o que é. Se eu não entendo, daí eu vou para a tradução. Mas essa também é uma técnica boa de aprendizado, porque tudo que não envolve a direta tradução, que envolve algum tipo de estudo ou pesquisa, o aprendizado ele vai ser mais rico. E a chance de você esquecer aquela nova palavra ela é bem menor do que simplesmente pegar a tradução. Então, quando você puder entender pelo contexto ou pegar o significado dela em inglês, é preferível. É como a gente aprende português, por exemplo, né? Se tu não sabe uma palavra em português, a pessoa não vai traduzir em alguma língua para ti, ela vai te explicar o que é aquilo. Então é sempre melhor, porque tu também tá aprendendo novas palavras ali, então facilita bastante. Eu ia só fazer um parênteses para quem não sabe ou não é muito familiarizado com o tradutor do Google, onde tu falou que dá para ouvir a pronúncia, tem um microfone, quando tu escreve ali as coisas, tu clica no microfone e tem que aumentar o som, né? Importante. E o computador vai ler para ti, para tu entender a pronúncia. Então, só uma dica de uso prático, assim, né? Que tu tinha falado, então é no microfonezinho. E outra coisa interessante também que tem ali no Google Tradutor, tem as caixas grandes com a palavra e a tradução, e embaixo tem sinônimos, tem outros usos da palavra. Sinônimos é bem importante. Então é bem legal também. Por exemplo, se tu vai escrever um texto, né, justamente para tornar o texto mais rico, mais diversificado, então o vocabulário, né? Então, tu pode, em vez de repetir aquela palavra que tu está usando, tu pode ali pesquisar também quais são os sinônimos dela para usar no teu texto também. Isso, exatamente. Sinônimo é muito bom. Tem um negócio em inglês que chama Thesaurus, que seria como se fosse um dicionário de sinônimos, né? Então, isso é muito bom também, quando a gente já está um pouquinho mais acostumado a ler ou a escrever, já tem um nível um pouquinho melhor.
é bom usar thesaurus, por exemplo, se eu sempre uso, por exemplo, many. Many, para muito. Uhum. Eu quero uma palavra diferente. Eu posso ir lá e pesquisar para aprender uma palavra nova, uma maneira nova de dizer aquilo. Então, esse também é bem bom. Uhum. Mas outra coisa importante é a gente aprender e praticar os diferentes tipos de escrita, o formal e o informal. Por quê? Porque geralmente assim, quando a gente está estudando, a gente acaba aprendendo o inglês mais formal. Uhum. Mas essa não é a forma com que a gente fala com os amigos, né? Então, entender a diferença e praticar essa diferença vai te ajudar a usar a linguagem apropriada à situação. Então, se eu estou mandando um e-mail para uma empresa, por exemplo, quero fazer uma entrevista de emprego, eu não vou falar um inglês informal, não vou começar com, e daí tudo bem, não, eu vou falar de uma forma um pouquinho mais formal, eu vou usar palavras, Se adaptar ao ambiente. não vou usar gírias, Uhum. exatamente, eu vou usar as palavras mais sofisticadas, que não é a mesma coisa do que quando eu mando uma mensagem de texto, por exemplo, para um amigo. Então, praticar o inglês formal e o inglês informal é bem importante, porque daí quando você precisar usar no momento, em qualquer momento, você sabe qual o melhor, qual o mais apropriado para aquele momento. Isso aí. Outra dica que eu acho bem interessante é tu te propor desafios diários. E tem muitas maneiras de fazer isso, né? Tu pode te desafiar a descrever a tua família, fazer uma lista de alguma coisa. E, assim, o que tu pode fazer? Como é que tu pode fazer isso também? Tu pode fazer uma lista de vários desafios, né? E deixar um papelzinho e sortear ou ir em ordem, né? Porque aí, assim, tu vai... A cada dia tu vai tendo um desafio novo, diferente, né? E tu não precisa parar todo dia para pensar. Tu senta uma vez, faz alguns desafios ali, deixa tudo prontinho e aí tu vai fazendo. É uma maneira muito interessante de tu, primeiro, abordar assuntos diferentes, né? Porque tu pode escolher falar de casa, de partes da casa, descrever a tua família, falar sobre os teus amigos, contar do teu trabalho, enfim, o que tu imaginar. Então são vocabulários distintos que tu vai praticar, né? Exatamente. Eu posso também fazer por categoria, por exemplo. Eu vou pensar em 5 elogios para dar para o meu marido. Eu vou pensar em 3 coisas boas que o meu filho fez ontem. Eu vou passar aqui, vou descrever, por exemplo, as frutas que eu tenho em casa. Qual é o cheiro delas, qual é a cor delas, o tamanho. Eu vou descrever as coisas que eu tenho dentro do meu armário. Enfim, tem várias maneiras que você pode fazer esses desafios. E eles são uma maneira divertida, na verdade, de praticar o writing, porque você não está ali sentado fazendo uma coisa muito formal, é uma coisa mais informal. E esse é um exercício que os beginners podem também, os iniciantes também podem fazer. Exatamente. Então, isso é bem, bem legal. Uma outra coisa que é interessante fazer é elaborar um diário. Então, comece a fazer um diário em inglês. E também tem blogs, você pode fazer um blog em inglês. Só que o blog, talvez, quando você tiver um inglês um pouquinho, você consiga construir pelo menos frases, né? No início, se você não está conseguindo construir frases completas ainda, começa um diário seu no papel. Porque como é uma coisa que só você vai ler, as chances de você ficar constrangido, ou as chances de você ficar com medo de escrever alguma coisa, porque vai estar errado, ou porque está faltando, elas são menores, porque você sabe que só você vai ler. E além de tudo, fica registrado o teu crescimento ali. Então, quando tu parar para ler daqui a um mês as coisas que tu botou, tu vai ver o quanto tu cresceu em um mês. Então, isso é uma boa forma de registrar, inclusive, o seu crescimento no inglês, né? Com certeza. E tu pode mandar mensagem de texto também, né? Trocar mensagem de textos. Se tu não conhece algum nativo que inglês seja a língua nativa deles, pode ser algum amigo que fala inglês, algum conhecido que fala inglês, ou então tu pode adicionar alguém, fazer alguma amizade virtual, né, de outra pessoa que fala inglês, de outro lugar,
Mas é Uhum. uma maneira bem legal, assim, de tu praticar o inglês e tu vai começar meio básico, assim, né? Porque quando a gente começa a falar com alguém, por exemplo, se tu tá conhecendo alguém, tu vai fazer aquelas perguntas, aquelas trocas básicas, assim, de nome, idade, onde mora. Então, tu vai evoluindo no inglês conforme a conversa vai evoluindo também, né? Então, é uma maneira de Exatamente. praticar. Uhum. Hoje em dia, nossa, eu recebo todos os dias solicitação de amizade de pessoas do mundo inteiro, assim, as pessoas que não conhecem ninguém que eu conheço. Então, tu vê que a pessoa realmente só quer ter algum amigo do Brasil, de perto, Uhum. enfim. Então, isso dá para fazer. Você pode pegar e, sei lá, solicitar amizade de outros lugares. Se você for, por exemplo, assim, quero alguém da Itália, alguém de um país onde as pessoas não são nativas do inglês, também você tem a chance Uhum. de estar se comunicando com alguém que vai ter o mesmo nível de inglês que você. Apesar de que se você se comunicar com alguém que já sabe inglês um pouquinho melhor, você vai ter alguém que vai te corrigir também. Então, isso também é bom. E uma vez eu contei aqui de uma maneira que uma pessoa aprendeu inglês, aprendeu inglês não, também aprendeu inglês, mas ela aprende, é um poliglota, a maneira que ele gosta de aprender línguas novas, Uhum. ele acha amizades na internet. Então, por exemplo, ele quer aprender italiano, ele vai lá e faz 2 amigos italianos na internet. Daí ele começa uma conversa com os dois. Aí, por exemplo, o João pergunta para ele como que ele está. Daí ele copia aquela pergunta e passa para a Suzana. Aí a Suzana responde. Aí ele pega a resposta da Suzana, passa para o João. E assim ele vai fazendo essa conversa a três Uhum. ali e vai aprendendo como é que faz as perguntas e como é que são as respostas. Muito Então, bom. essa também é uma maneira interessante É. de você aprender como se faz certas perguntas, principalmente porque, como é uma conversa informal, você vai aprender essa linguagem mais informal. Então, ninguém vai perguntar assim, como está, Vossa Excelência? É. Eles vão perguntar que, tá tudo bem, e Sim. daí? Então, você vai aprender as gírias de como perguntar como as pessoas estão. Então, isso também Sim. é um truque bom. Muito legal. E aí tu vai vendo escrito, né? Tipo, tu vê a resposta da pessoa, tu vai ver escrita, e aí tu vai escrever para né, passar de um para outro. Então, é um baita treino. Deixa eu só fazer um parênteses Uhum. aqui, Samantha. Dar um oi, pessoal Pode fazer. dando oi, boa noite, boa noite. Ótima Ok, dica, a Natália good falou. evening. A Fátima disse assim: ó, o procrastinador pode fazer o sorteio das tarefas por fazer em inglês. É uma boa Very também, né? good. Tu escreve as É uma tarefas que tu excelente tem para ideia. fazer, escreve em inglês e aí sorteia. Olha, gostei muito Sorteio. dessa dica. É verdade. E daí não tem mais como procrastinar. Foi tirado ali, tem que fazer, né? É. É muito bom isso aí. Inclusive, falando em listar as tarefas, a gente pode fazer a lista de compras do supermercado em inglês também, porque tu vai praticar a escrita e tu vai aprendendo já as coisas que tu gosta de comer, né? Que a gente já falou que isso é muito importante. Com certeza. Aham, muito importante. Coisa de comer a gente não pode deixar de lado, É, porque se você gosta de comer, né? Quer comer coisa boa, então é bem importante saber o que, que isso. você vai comer, o que, que gosta, o que, que não gosta. Ingredientes da Mas comida. lista de compras, na verdade, tem de várias coisas, não precisa ser só de comida, né? É, que é Qualquer sempre o tipo de meu lista de go-to, compras. assim, né? Meu foco é sempre, quando eu vejo lista de compras, eu já acho que é lista de supermercado, já é a primeira coisa De que me vem compra à de mente. comida. Mas pode ser, por exemplo, a lista da feira. Sim, Então você vai escrever ali só, né, frutas e sim. legumes, Produtos de enfim, limpeza, coisas para produtos de casa, com limpeza. certeza. Na época do Natal, lista de Presente. compras de Uhum. presente. Agora que vem a Páscoa, você vai sempre comprar chocolate ou presente para alguém. Faça uma lista do que você vai comprar em inglês. Então, são maneiras que a gente introduz a escrita no nosso dia a dia sem perceber, sem tu estar sentado ali fazendo uma tarefa ou escrevendo uma coisa mais formal. Então, são maneiras que você pode evoluir, né, a sua escrita Uhum. sem sentar e fazer um estudo mais formal. Uhum. Isso aí. A gente falou um pouco antes de pesquisar palavras novas no Google Tradutor, né? Mas tu pode também pesquisar no dicionário, né?
Tu falou ali dicionário de sinônimos, mas no dicionário mesmo, para tu aprender novas palavras, né? Enriquecer teu vocabulário, aumentar o teu vocabulário. Então, o Rodrigo disse, a Nath, quando pensa em lista de mercado, só quer saber de produtos de limpeza. Viu? Todo mundo tem Mas é uma diferente de coisa nós, que né? vai direto. Mas é legal, produto de limpeza. Eu amo comprar produto de limpeza, tá? E especialmente quando sai novidade. Eu acho muito legal, assim. Ai, uma coisa mais cheirosa, ou uma coisa mais específica para, sei lá, limpador de cama. Uhum. Uma coisa bem específica, assim. Eu amo comprar essas coisas, acho muito legal. Ó, o Rodrigo disse, eu só penso em bebidas. Então, tu pode, por exemplo, quando tu for planejar uma festa, um encontro, uma janta na tua casa, fazer a lista de tudo que tu precisa em inglês, né? Que tu precisa providenciar de comida, de entretenimento, enfim, todos os itens já pode ir listando. Amaciantes. Yes, very good. Ai, amaciantes são uma delícia, né? Nossa, tem um mais cheiroso que o outro ultimamente. São bem gostosos ultimamente. Sim, é uma boa estratégia. Qualquer tipo de lista, né? Qualquer tipo de lista ela vai enriquecer. Porque também é muito importante aumentar o seu vocabulário de alguma forma. Uhum. Por exemplo, nós temos no nosso canal do YouTube, nosso canal do Instagram, nossa página no Instagram, nós temos vários vídeos que eles são sobre vocabulário. Uhum. Então, vocabulário de determinado assunto. Ou você pode pesquisar alguma coisa mais específica. Vou ler sobre, não sei, flores. Eu gosto de flores, então eu vou ler sobre flores, o cultivo de flores. Então, aprenda vocabulários novos, porque o vocabulário é a carne da sua frase. Quanto mais vocabulário você souber, mais fácil vai ficar para montar as frases. Porque às vezes você vai lá, estuda, sabe toda a estrutura, mas aí não tem o que colocar ali, não sabe, né? Não sei como é que fala, Faltam não sei como descrever as coisas, eu não sei adjetivos. Então, assim, esse tipo de categoria, substantivos, adjetivos, advérbios, são palavras que a gente precisa saber para poder montar a nossa frase depois. Sim. Então, e dificilmente está fazendo um curso, a pessoa vai fazer uma aula daquele vocabulário, né? Então, isso é uma coisa que você geralmente tem que buscar e estudar no seu tempo. Então, ele ajuda a dar a substância na sua frase. Isso. Lá, esses posts de vocabulário que tu falou que a gente tem lá, tem dos mais diversos assuntos. Tem de frutas, de legumes, de meios de transporte, de tipos de moradia, tem de roupas. E assim, é só vocabulário. Então, assim, praticamente tudo que é assunto, assim, tem lá, né? Então, vê o que te interessa, o que tu tá precisando, talvez, né? Aprender e procura, porque tem bastante coisa. Exatamente. Muito legal. Está cheio de coisa mesmo. Ele é um bom lugar para olhar. Outra coisa legal que eu sempre gosto de introduzir de algum jeito nas minhas aulas são jogos. Jogos, brincadeiras, principalmente para adultos. Por quê? Porque a gente não se permite jogar, né? A gente, nossa, correria do dia a dia, quem tem tempo para sentar e jogar um jogo? A não ser que você tenha um filho menor, filho pequeno, que daí, né, a gente tira o tempo para brincar com o filho. Mas se o filho já tá grande, já tá na correria também, dificilmente tu senta para jogar um jogo. Mas se a gente dá indicação de que isso é bom para aprender, aí você se permite fazer isso. Então, jogos são jogar é uma forma muito legal de aprender qualquer coisa e de qualquer forma. Então, a gente deu, inclusive, algumas dicas de alguns jogos para praticar o reading na aula passada. E dessa vez, então, o que a gente poderia jogar para praticar o writing? Eu posso jogar. Quer dar algumas dicas? Não, eu ia só citar algumas coisas assim, tipo palavras cruzadas, caça-palavras. Muito bom. Palavras cruzadas, caça-palavras. Tem um jogo em inglês que chama Scrabble, que é como se fosse uma palavra cruzada, mas é você que vai montando as palavras com as letras que são dadas. Tem aqueles joguinhos, depois também, quando você tem um pouquinho mais de vocabulário, tem uns joguinhos que eles te dão ali algumas letras aleatórias e você tenta montar quantas palavras você consegue com aquelas letras.
Tem alguns sites de spelling, que são sites de ditado em inglês. Também é uma forma boa de brincar, porque você vai estar praticando a escrita das palavras. Então, jogue coisas, qualquer coisa que você puder jogar que envolva a escrita, tá valendo. Dá para jogar forca também, que eu não sei se hoje em dia ainda se chama forca, mas... Ainda se chama forca. Hoje, inclusive, joguei na forca e ainda falei, ninguém vai enforcar ninguém aqui, porque eu não gosto de enforcar ninguém. Mas sim, tem, e tem, inclusive, forca online. Tá? Isso. Então, você pode jogar forca online. Porque tu tá treinando ali justamente, tu vai lembrar, revisar as letras, né? Como escreve as palavras, vai usar a imaginação, é bem interessante. Forca é bem interessante. Por enquanto ainda se chama forca, mas eu acho que vai mudar o nome. Eu ouvi umas conversas esses tempos sobre isso. Eu acho que sim. Já nas escolas a gente já não brinca mais de forca, né? A gente já acha um outro jeito de brincar. Sim. Tem, inclusive... acabei de me lembrar. Tem um programa, eu acho que ainda tem na Netflix, não sei, que é Wheel of Fortune. Que a gente tinha, eu não sei como tinha a versão em português, que eu acho que era no Silvio Santos, aquele eu não sei como é que era, roleta, alguma coisa, não sei. É aquele que tem as palavras, tipo forca, com as letras viradas, isso, com as letras viradas, e você vai girando ali, e aí você vai chutando as letras até formar a palavra que está ali. É bem legal também. Tem esse programa americano na Netflix. Então, se você tem Netflix, assista o Wheel of Fortune, que também é uma coisa legal para você aprender a escrever palavras. Eu vou escrever aqui nos comentários. Ele é tipo uma forca, só que não é com frases, expressões. Quem assistiu do Silvio Santos sabe, é igual. Eu não sei como é que é o nome que eu não assistia, né? Mas eu sei que o Silvio Santos tinha o mesmo programa. Mas não sei. Esse é um ótimo programa para assistir e aumentar o vocabulário, porque assim também é muito fácil de entender o programa, né? Porque eles passam só praticamente em torno disso, letrando né? as palavras. É muito legal. Então, a prática também do alfabeto, aprendendo as letras, praticando como se pronuncia as letras, isso é bem legal, principalmente para quem está começando. Isso. Esse é um programa interessante. Tem uns sites de correção de texto, né? Que tolerando? Será que isso é o nome do programa, Carmen? É roletrando, eu acho. Não, deve ser o soletrando. Roletando. Tá. Não, é de roleta mesmo. Tá. Roletando. Tem o soletrando esse também, aí. né? Só não vai assistir o do Silvio Santos, que não adianta nada, né? Você tem que praticar o inglês, não o português. Filmes com spelling. Sim, é muito comum nos Estados Unidos ter campeonatos de spelling, né? De soletrar. Então, eles têm... começa nas escolas, daí vai para o estadual, daí vai para o nacional. Assim, é muito comum isso. Isso, inclusive tem um filme que é bem interessante, quem quiser assistir, é Aquila and the Bee. É muito bonitinho, é sobre uma menina chamada Aquila. Ela vai ganhando campeonatos, mas assim, ela não tinha nem condições de entrar, então tem todo aquele drama junto, assim, mas é muito bonitinho o filme. Esse também vale a pena assistir, Aquila and the Bee. Aquele filme do Little Miss Sunshine é sobre isso também, não é? Eu nunca assisti. Eu não tenho certeza, mas é que o Little Miss Sunshine é bem pesado, né? Isso aí já eu nunca assisti. É pra todo mundo. Eu só sabia que envolvia ele é um filme, isso. Tá. Ele é um filme bem pesado. Então, né? Então, assim, daí fica a seu critério. Aquilo and the Bee é um filme para criança, então é bonitinho assim, então não tem problema. Yes, não, eu tava falando dos sites de correção de texto, né? Antes da gente... Isso. Então, o que eu tenho aqui é o Grammarly Write and Improve with Cambridge, é isso? Isso, nós temos esses dois que são gratuitos. Então, deve haver mais agora, mas esses são os mais conhecidos, né? Então, o Grammarly, ele é mais para o inglês americano, e o Write and... Como é que é? Write and Improve with Cambridge. Write and Improve, isso. Como é da Cambridge, daí ele é um inglês mais britânico. Mas o que acontece? Você pode botar ali textos,
e eles dão feedback. Se não me engano, o Write and Improve é o que dá ele te dá um feedback do porquê que você errou aquilo. Então é bem legal, porque ele não só corrige, mas ele também te dá o feedback do porquê que tu errou aquilo. Sim. O Grammarly, eu sei que também tem uma coisa assim, que ele te dá opções de frase. A tua frase é muito simples. Tu pode falar dessa forma também. O teu texto. Então, isso. Então não é que ela está errada, mas é que tem uma maneira mais sofisticada, isso, né? como pode melhorar. Isso, exatamente. Então esses dois sites são bem interessantes, porque eles são gratuitos, você não paga nada, tem só fazer ali seu cadastro e aí você pode usar. Então, esse é uma boa maneira também de ter o feedback da sua escrita. É isso aí. Yes? Eu acho que eu li... E tinha mais um, tem o Art and Letters Daily. Ah, isso. Então, isso. Ele ajuda quem quer escrever para sites, blogs, pois porque daí ele te ajuda com esse inglês mais informal. Ele não é uma coisa mais formal. Ele tem alguns exemplos que você pode olhar ali de textos também. Então, ele é uma linguagem mais simples. Não é uma coisa mais tão sofisticada assim. Então, para quem está iniciando também, ou para quem está querendo aprender esse tipo de linguagem informal, é uma boa opção também. Sim, ele tem ali livros, curiosidades, resenhas, tem várias coisas ali, né? Isso, exatamente. É bem interessante. Tá, eu acho que eu li todos os comentários. Vou lembrar vocês mais uma vez, falei bem no comecinho, depois a Sam reforçou. Segunda-feira começa o nosso evento, Fale Inglês e Conecte-se ao Mundo. E vai ser segunda, terça, quarta e quinta. Os encontros não são muito longos. E a gente vai daí enviar o link por e-mail para quem se inscrever, para poder assistir. E ao final do evento, a gente vai abrir mais uma turma do curso. Então, quem ainda não se inscreveu, lá na nossa bio, a gente está postando também nos stories, todo dia, o link para facilitar. Se não, lá embaixo da nossa foto, ali onde tem a descrição no Instagram, tem também o link para inscrição. E qualquer dificuldade, vocês podem mandar mensagens por direct pra gente, né? DM, por direct message. E nos chamar que a gente ajuda, mas é bem tranquilo por ali. E como semana que vem, então, a gente vai ter esse evento na quinta-feira, que daí vai ser o último dia do evento, e é bem nesse horário, vai ser também às 20 horas, a gente não vai ter a nossa live. Isso. Então, nós retornamos daqui a 2 semanas com a nossa live. Semana que vem, então, não teremos live. Mas aí, se você puder, participe desse encontro, porque ele tem bastante dica, bastante coisa bem legal, principalmente para quem está pensando em estudar ou quer começar um curso, ele vai ter bastante dica interessante lá. Isso aí. Então, a gente retorna daqui a 2 semanas, e aí a nossa live final desses assuntos, então, vai ser como praticar o inglês através do speaking e do listening. Então, a gente vai fazer mais um dessa série, e aí a gente vai falar tanto do listening quanto do speaking. Então, não perca, que a gente vai ter bastante dicas, assim como a gente fez semana passada e hoje. Então, a gente está dando dicas principalmente para quem está estudando ou está querendo começar. Isso aí. Muito obrigada pela presença de todo mundo, obrigada pela participação. Uma boa noite para vocês, boa noite, Sam. E bom restinho de semana. Bye, bye. I'll see you in 2 weeks. Bye, bye. Bye, guys.